Deus abençoe você, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo à nossa escola de discípulos e ao estudo no breve catecismo de Westminster. E hoje nós vamos estudar então a nossa 24ª pergunta. Veja, como Cristo exerce as funções de profeta. Esse é um dos assuntos muito falados na igreja, mas eventualmente pouco explicado. E nós vamos estudar então as funções ministeriais do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura. João capítulo 1, do verso 1 ao versículo 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31 também nos diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, Cristo exerce a função de profeta, revelando-nos a sua palavra, ou revelando-nos Ele mesmo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Veja, Jesus é chamado de profeta nas Escrituras. Veja, Atos capítulo 3, versículo 22 nos diz assim: Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele é chamado de profeta pelo um sentido muito ímpar aqui nas Escrituras. Pelo fato de que ele revela todo o conselho ou todo o Evangelho de Deus, o Pai. Por isso o Senhor Jesus Cristo, então, ele é chamado profeta por anunciar os mistérios do Evangelho, no caso, o Evangelho do Pai. E de duas formas, Cristo revela a vontade do Pai. Primeiro, pela sua palavra, e em segundo momento, então, pela confirmação do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, então, queridos, inspirou, por meio do seu Santo Espírito, a palavra de Deus, soprou a palavra de Deus a homens que a registraram no Antigo e no Velho Testamento. E agora então, Cristo, na sua vinda até a terra, na sua encarnação, vai revelar então a plenitude do Evangelho que vinha sendo então anunciado no Antigo Testamento, e agora ele tem nos confirmado essa revelação também pelo seu Santo Espírito. E de duas formas aqui nós vivemos então essa doutrina. Primeiro, lendo a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, revelada então anteriormente por homens eleitos por Deus e revelada então pelo Espírito de Deus. Agora, em segundo momento, temos que lembrar que o Espírito de Deus não trabalha fora das Escrituras. Então você não pode buscar, ou melhor, não existe revelação de Deus, da palavra de Deus, fora das Escrituras e sem o Espírito Santo. Não adianta você querer ouvir a palavra de Deus ou entender os mistérios de Deus apenas de oração sem as Escrituras, certo? Da mesma forma, não tem como conhecer a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus não trabalha fora da palavra. Portanto, precisamos buscar ler a palavra, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor no poder do Espírito Santo, que nos torna sábios, então, para a nossa salvação. Que
o Espírito Santo te conduza na leitura da palavra de Deus e que a palavra de Deus te enriqueça a sua vida, que ela te torne sábio para a salvação e que ela conduza todos os passos da sua vida. Deus abençoe, até a nossa próxima aula.